Atenção, alunos do 7º ano, aqui nós estamos passando aqui para dar uma explicação, uma breve explicação sobre o trabalho. Lembrando que esse trabalho vale 10 pontos, a gente já tem as informações referentes a ele logo aqui no início. Leia e resolva todas as questões com muita atenção. Releia suas respostas antes de passá-las a limpo, com caneta azul ou preta e sem rasura. Todas as respostas devem ser completas. O não cumprimento dessa exigência poderá fazer com que sua resposta tenha a nota reduzida. Então, pessoal, logo de primeira aqui a gente vai ter um texto falando sobre a Idade Média. E aí a primeira questão não tem espaço na letra A, por quê? Ela vai pedir que grife no texto o trecho que melhor indique como era transmitido o saber na Idade Média. Então vocês vão identificar esse trecho no texto e grifá-lo para mim. Na letra B, qual a relação existente entre a religião e o saber na Idade Média? Lembrando que a religião, que a gente frisou bem durante as nossas aulas, é a religião católica, né? A gente falou muito sobre a Igreja Católica nesse período. Na questão 2, aí a gente vai entrar nas questões. E isso aqui vocês têm no caderno, vocês têm no material didático de vocês, né? Escrevam o que significa cada obrigação feudal. A gente tem a corvéia, a gente tem a talha, e a gente tem a banalidade, o dízimo. Então, são todas questões que que foram passadas durante as aulas presenciais. Na questão 3, explique a estrutura da sociedade feudal com base na seguinte afirmação: a sociedade feudal era estamental. Só para a gente lembrar, estamental a gente sabe que era uma sociedade hierarquizada e que havia pouca ou quase nada de mobilidade social. Então, se o sujeito nascia camponês, ele viveria como um camponês. E assim por diante, né? Então, assim, mais ou menos dá para vocês ter uma luz desse significado. Na questão 4, a gente traz aí uma questão sobre a peste negra, né? Que ficou famosa durante esse período. E aí eu quero que vocês respondam como que essa doença chegou à Europa. E sempre a partir da leitura do texto. E na letra B, qual o nome científico da peste negra, como era a forma de contágio, né? A letra C, por que as cidades medievais europeias contribuíram para a proliferação da peste negra? Em seguida, a gente vai ter a questão número 5. No século V, tem início o que chamamos de Idade Média na Europa Ocidental, após a queda de parte do Império Romano. Escreva 3 acontecimentos históricos desse período. Então aí vocês vão nomear esses acontecimentos históricos aí. Qualquer dúvida vocês podem me chamar. O que era o feudo? E a gente fala da estrutura feudal, né? O feudo, a gente explicou bastante sobre isso, né? Na sala de aula. Qualquer dúvida pode me chamar também, que a gente vai... O feudo é uma estrutura, lembrando que é uma estrutura rural nesse período da Idade Média. A Europa, ela está dividida... A sua produção ela é agrária, né? No começo ali, depois na Alta Idade Média. Então, aí vocês têm material para responder essa questão. Na número 7, novamente eu trago um texto, né? Vestígio da cultura popular. E aí aqui a gente faz uma análise, voltando um pouco até pensar sempre o ofício do historiador, como que é feito o trabalho do historiador, e uma resposta nesse sentido. A letra B, a partir da leitura do texto, responda as 2 perguntas em negritos contido no primeiro parágrafo do texto. Quais perguntas seriam? Os homens e as mulheres comuns da Idade Média organizavam suas festas, então tá em negrito. O que eles produziam também não era cultura? Também não expressava uma visão de mundo próprio? Então o texto vai falar basicamente sobre o poder que a igreja tinha no sentido de escolher o que era cultura e o que não era. E como que essas pessoas não produziam, não tinham a escrita, infelizmente perdeu-se o registro dessas culturas. E aí eu quero que vocês respondam essas 2 perguntas. Na letra B, vamos chegar lá. Na letra B, segundo as informações do texto, por que a igreja na Idade Média não se preocupou em registrar a cultura popular? Lembrando que é a igreja católica, né? O que representa para nós a ausência de registro dessas manifestações? Basicamente aqui, pessoal, é aquela questão. O historiador só trabalha com fonte. Se não tem fonte, como é que a gente vai falar sobre essa cultura? Então, infelizmente, perdeu-se, né? Então, é mais ou menos essa reflexão que a gente trabalha aqui. E aí, na letra D,
Porque essas pessoas não deixaram registro próprio, por exemplo, letras de canções que costumavam cantar nas festas, né? Então, assim, lembrando que nem todas as pessoas eram letradas, nem todas as pessoas eram letradas nesse período, na Idade Média. Muitas pessoas eram analfabetas e na verdade, como era uma sociedade estruturada, mas quem tinha mais, quem era letrado eram as pessoas da alta sociedade, né? E o pessoal ligado à igreja. Então, os camponeses muitas vezes não eram letrados, pessoas de cultura mais simples, elas não tinham como fazer esse registro, infelizmente eles vieram se perder. Por volta do ano 1000, algumas cidades europeias cresceram e se transformaram em importantes centros de produção de mercadorias e venda de produtos. Que fatores contribuíram para esse crescimento urbano? E a gente tem o finalzinho ali da Idade Média, entre o século X e o século XV. Então, pessoal, basicamente esse é o trabalho. Um bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, eu estou à disposição. Assim que eu tiver tempo, assim que eu ver, se eu tiver de prontidão, eu já respondo na hora. Muitas pessoas têm me procurado. Então, quem tiver aí interesse é só me chamar. Tchau, tchau, bons estudos.